nome do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus, glória, glória a Deus, exaltado e glorificado é o nome do Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória a Ti, Pai. Amém, meu Senhor, amém, glória a Deus. Muito boa tarde, amado ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra, falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, alegre, porque até aqui o Senhor nos trouxe, e aquela paz, a alegria que eu gosto de dividir com meus irmãos, porque Jesus vive, e por Ele viver, eu posso crer no amanhã, aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, nós vivemos vários tempos. Então nós estamos vivendo agora no tempo de buscar. Em Eclesiastes 3:6, nós vemos o tempo de buscar, né? Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, né? Meus amados irmãos, nós sabemos que em toda a Bíblia, desde o início, desde o Bereshit, no princípio, né, toda ela aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? E como ele foi o grande exemplo, né? Jesus, nós todos somos imitadores dele. Paulo exortou: olha, eu sou imitador de Cristo, aconselho a vocês a serem meus imitadores. Então, nós somos imitadores, né? Porque nós queremos andar, obedecer, pelo menos, o que Cristo nos ensinou. Olha, Jesus, homem, e Deus, o tempo, e mostrava para nós, né, que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, né? E ele como homem, deixou a glória dele, veio viver como homem para mostrar para mim, para você, para todos nós, que é possível vencer o inimigo, né? Ele como homem soube viver o tempo de Deus. Jesus não fazia nada na empolgação. Às vezes nós empolgamos, queremos fazer. Não, ele sempre fazia aquilo que o Pai, conforme o Pai orientava, e ele dava toda a glória para o Pai, lembra? Ele agia quando o Pai permitia ou predizia, né? Lembra do primeiro milagre dele, lá no casamento em Caná? Disse a mãe dele, ele disse para a mãe, lá em Caná, da Galileia, que o tempo dele não era o tempo do homem. Quando ela pediu para que o vinho havia acabado, né? Inúmeras vezes também, meus amados e queridos irmãos, ele fugia dos fariseus. Ele fugia porque ele tinha medo? Não, é porque não era o tempo, não era a hora dele morrer, dele ser sacrificado, porque teria, senão nós não teríamos a salvação que temos hoje, né? Que foi permitido porque ele morreu morte de cruz, né? Conforme todas as profecias, né? Que vemos lá Isaías, né? E outros profetas que profetizaram o sofrimento dele, mas o profeta messiânico foi o que mais se aproximou. Ele falou do nascimento dele, depois falou do sacrifício, de toda a peregrinação dele, né? E depois também nós vemos também outro tempo que nos chama atenção também, é quando Lázaro, as irmãs de Lázaro, mandaram buscar Jesus, que ele estava mal, né?
E ele esperou completar 4 dias para ir lá. Porque se era o tempo do homem, ele saía correndo pela razão, pelo tempo do homem natural, ele ia correr para socorrer o amigo logo. Mas ali era tempo de Deus, era para acontecer um milagre, era para acontecer um sobrenatural, para que as pessoas que estivessem ali vissem o poder de Deus. Porque no costume judaico, na crença judaica, eles acreditavam que a pessoa morria, o espírito permanecia no corpo há 3 dias. Então, se ele ressuscitasse Lázaro imediatamente, não ia ser nada sobrenatural para eles. Mas como foi 4º dia, muitos se converteram e viram o poder de Deus. Porque é tempo de Deus que as coisas acontecem e nós temos que ter a paciência de esperar o tempo de Deus. Por exemplo, nós pedimos uma bênção. Agora, dessa pandemia que está aí, nós todo dia clamamos ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia do teu povo, né? E nós estamos vendo, no nosso caso aqui do Brasil, a coisa piorou. Mas agora nós vamos reclamar que Deus não está nos ouvindo. Deus está ouvindo muito bem. E Ele sabe por que não parou ainda. É porque ainda não houve a nossa reconhecimento de todos aqueles que servem ao Senhor, pedir perdão, ajoelhar e saber que Ele é o Senhor, não ficar com crença no homem, que o homem vai resolver, que a ciência vai resolver. A ciência pode resolver, mas se Deus permitir, levantar o homem para resolver. Então o tempo de Deus que se resolve. Tudo é tempo de Deus. No nosso tempo não é tudo diferente, irmão, diferente, né? Deus tem os motivos dele. Então no 4º dia ele foi lá e mandou Lázaro sair para fora, né? E Lázaro viveu, né, irmão? Mas no tempo de Deus. Vamos voltar o texto de Eclesiastes. Salomão, que naquilo que ele não errou, Salomão cometeu alguns erros. Os irmãos lembram da história. Ele era um homem que tinha pedido sabedoria a Deus, né? Deus deu riqueza, deu tudo para ele, mas ele se casou com mulheres estranhas e elas adoravam outros deuses, e ele começou a acompanhar as mulheres, né? E aí nós não fez muita coisa que agradava a Deus, né? Mas aí o que ele não errou, nós podemos o assemelhar, comparar com o Espírito Santo. Olha bem, que também tem realizado das nossas vidas e está realizando uma grande obra totalmente dentro do tempo profético. Porque o Espírito Santo está na nossa... Quando nós aceitamos Jesus, nós ficamos cheios do Espírito Santo. O Senhor, quando subiu também aos céus, ele disse que ia deixar um ajudador. É o Espírito Santo de Deus, o ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que está aqui nos guiando, nos convencendo do que temos que fazer, aquilo que é de Deus, aquilo que Deus quer. Porque muitas vezes nós queremos fazer pela nossa emoção, pelo nosso coração, que é enganoso. Nós temos que fazer segundo a vontade de Deus. Porque quando amanhã eu vou fazer isso? Não. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer. Se Deus quiser. Toda vez que eu despeço dos meus irmãos, que eu convido para o dia seguinte, se Deus quiser. Muitas vezes Deus não permitiu. Aparece uma consulta, eu sou idoso, aparece algum probleminha de saúde, né? Não posso estar presente. Então é se Deus quiser, né? Há tempos atrás eu estava no local, meu irmão levava as coisas para mim lá. Aí um belo dia, ele chegou lá na quarta-feira, domingo eu estou aqui, vou trazer isso para você. Obrigado, meu irmão. No sábado, o Senhor chamou. No domingo eu estava esperando, chegou a notícia que ele tinha partido. Então é se Deus quiser, né? Então nós não podemos prever ou querer que o tempo nosso se realize.
Nós temos que ter a paciência de esperar o tempo de Deus, né? Salomão esclarece que a Trindade vive o mesmo tempo e que é o eterno. E nos ensina, meus irmãos, ensina a nós, a mim, a você, que está falando ao homem, que ele também pode viver esse tempo. Nós podemos viver o tempo de Deus se nós pudermos aceitar Deus, senão nós vamos ficar ansiosos, vamos ficar perdidos no meio do caminho. Mas nós temos que viver o tempo de Deus. Mas somente você só consegue viver o tempo de Deus, aceitar o tempo de Deus da sua vida, depois que você se aceita Jesus realmente, que você está convertido, que não está somente convencido, não, você tem que estar convertido, ter tido uma mudança de vida mesmo, que aquilo que era velho ficou para trás, e que você obedece a Jesus, você tem obediência à palavra de Deus. Aí você vai aceitar, a esperar com paciência no Senhor. Os Salmos é muito belo e muito esclarecedor. Eu vou esperar com paciência. A sua paciência acaba, mas se você esperar com paciência no Senhor, muda a figura, porque o Senhor aí vai te dar paciência, vai te dar paz, vai acalmar teu coração para você esperar o momento certo de você ser abençoado, de você ver as coisas resolvidas em tua vida. Glória seja dada ao Senhor. Olha, muito bom estar com meus irmãos falando da palavra de Deus. Nosso tempo de buscar, meus queridos. Olha, interessante, né? É nós sabermos que essa busca é pela vida. Mas não é essa vida que começa aí quando você nasce de uma mulher, da sua mãe, e tem um percurso aí que, no meu caso, eu estou com 80 anos, vive mais um pouco, e agora eu digo que na Bíblia está completamente certo, que aqueles que chegam é enfado e cansaço. Não é no meu caso, porque Deus me está dando força e vigor, não para fazer as coisas do mundo, não, mas fazer a obra dele. E lá fala também que na velhice produzirá frutos ainda. Então Deus está me dando essa bênção, me levantando para isso, né? Mas realmente são dores do joelho. Tem dia que eu tenho que usar uma bengala para andar, um andador. Tem vezes que a dor aumenta, que eu tenho que usar cadeira de roda. Isso é por causa da idade. Agora eu vou murmurar? Não, eu vou glorificar a Deus, porque Ele está me deixando ainda um tempo para poder falar da palavra dEle, pregar a palavra dEle. E no momento que Ele achar que é por bem recolher, Ele vai recolher e eu vou aceitar. Hoje nós não temos a morte. Eu fico pensando, né, como na época antes de eu conhecer Jesus, de eu ter a bênção de ter Jesus, eu achava que eu era o tal, né? A gente achava que era o tal. Eu era um medroso, que eu tinha medo de morrer. Hoje eu não estou falando porque sou corajoso, nada disso não. Eu não temo a morte porque eu creio que Jesus vive e por Ele viver, eu creio na eternidade. Que esse corpo é perecível, mas vou receber um corpo incorruptível. Todos nós que perseveramos na fé, né? Então nós não tememos a morte por isso, né? Não é porque nós somos valentes, não é por isso ou por aquilo, não. É porque nós sabemos que aqui não é o nosso lugar, que nós estamos aqui de peregrinos, que a nossa pátria é Jerusalém Celestial, onde Jesus foi à frente preparar-nos lugar. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Olha, a palavra de Deus só aponta para a eternidade. Ela não te promete riqueza aqui na terra, não te promete descanso aqui na terra, ela te promete a eternidade. Lá é descanso. Ou seja, meu irmão, explicando melhor, o que se deve fazer aqui para herdar a eternidade?
é justamente o que nós estamos fazendo. Buscar o Senhor, aceitar Ele em sua vida. Olha, é aquilo que eu repito sempre em todas as minhas pregações: a salvação é ato, aquilo que você toma uma decisão é um ato, e processo é o dia a dia. Cada dia tem uma coisa diferente, tem uma batalha para vencer, tem um deserto, tem um vale, tem um desemprego, ou você tem um problema de saúde ou da família, e luta vai, luta vem. Enquanto vocês estiverem, Jesus disse, enquanto estiver na terra teremos aflição, né? Aflições, mas ele fala também para nós não turbar o nosso coração, porque ele venceu o mundo, ele, Jesus, venceu o mundo, e nele o sangue de Jesus torna você, nos torna mais que vencedores, irmãos. Então nós temos nunca turbar o nosso coração e aceitar na nossa vida o tempo de Deus, não o nosso tempo. Não vamos ficar ansiosos, vamos esperar com paciência no Senhor. Meus irmãos, o cristianismo moderno, né? Eu creio, só um parênteses aí, eu creio que nós estamos passando por esse juízo do Senhor. Nós estamos sob juízo aí com essa pandemia. Você vê que ela veio para todos, para toda a humanidade. Não veio só para um povo, não veio para toda a humanidade. Por isso que eu creio que seja um juízo. Você vê a ciência que diz que fazia, acontecia, que manda o homem para o espaço, que pode reproduzir a semelhança um animal, né? Daqui a pouco eles achavam que poderia até criar um homem, né? Já estavam se achando, né? Falando, pois é, parecia um vírusinho aí criado lá na China, que ninguém consegue decifrar direitinho. Arranjaram uma vacina aí que é paliativo, eles mesmos já confessaram que não é a cura, não dá imunidade perfeita, ela faz arrefecer, diminuir os danos que causa o vírus, mas não descobriram até hoje, já vai para 2 anos, morrendo gente aqui no Brasil, então está mais que os outros lugares. Então nós estamos sobre o juízo. Agora é tempo, no tempo de Deus, ele vai levantar um homem ou uma mulher, quem quiser o prazer, ele é o Senhor, ele vai levantar pessoas que vai ter a glória dada pelo Senhor de ter a cura nas mãos, e vão ter cura, vão voltar a ter vida. Agora, por que isso? Porque por causa do afastamento, que não é o homem, não é o mundo, não. A igreja, não a igreja que é santa, mas as congregações. Você que se diz cristão, que se diz crente, que estava indo nos cultos por obrigação, chegava lá, esse culto está demorando, que está demorando, com pressa de acabar o culto de Deus. E quando você vai para uma festa aí, você vira a noite lá, mas o culto de Deus tem que ser rápido, tem que acabar rápido, porque você tem coisa para ver, você tem a televisão para ver, tem a novela para assistir, ou no dia do domingo tem o Fantástico e dessas coisas todas. Pois é, e hoje você está na mão de Deus, você não está na mão do homem, não, você está na mão de Deus. Só Deus pode nos livrar desse vírus que está aí e curar, e apareceu uma cura. E o homem está arranjando desculpa para poder ganhar política, para derrubar o outro, fazer confusão medonha com isso. Mas não, eles esquecem, se eles esquecerem o eu e pensar, Deus é o Senhor, vamos buscar nele. Vamos buscar aí, né, um monte de história. Não. Se nós acharmos, se nós dobrar nosso joelho, reconhecer nosso pecado, olha aqui no Brasil, porque olha, se nós não quisermos enxergar, se não quisermos enxergar, olha, no carnaval passado aí, 2019, puseram o Cristo lá de homossexual, né, puseram ele como homossexual, cada um tem sua preferência, os problemas de cada um, né? Cada um vai dar conta de Deus, mas execrar a figura de Deus é profano, irmão, é uma afronta ao Senhor nosso Deus. E ensinar por casamento homem com homem, mulher com mulher, onde pode isso? Deus fez homem e mulher.
E depois os assassinatos de criancinha no útero da mãe. Não falando aí, estranhando, que nós estamos com 300 e tantos mil mortos aí, quase 400. Em contrapartida, milhões de crianças são mortos no útero da mãe. Milhões. Eu tenho estatística aqui, não vou ler agora para não atrasar meus irmãos, mas é isso aí. Então, nós estamos falando do tempo de Deus, mas uma coisa leva a outra para nós entendermos por que estamos passando isso agora. É tempo de Deus. E nós temos que ter paciência no Senhor e confiar nele, que ele vai livrar você. Ele vai, no momento dele, que nós reconhecermos o poder dele e pedir perdão, ele vai nos abençoar com a cura do jeito que apareceu, do nada. Um fala que foi do morcego, outro foi da cobra, não sei de quê, né, lá da China e tal, faz um monte de história. Mas o Senhor vai fazer o impossível e vai ser no nosso Brasil, que tanto está sofrendo por causa das nossas ignorância, por causa da nossa violência, por nosso desrespeito ao Senhor nosso Deus, que o mundo o homem que não conhece Deus está fazendo nas paradas gay, nessas coisas todas aí. Então, meu irmão, é hora de juízo mesmo. Não é maldição não, é juízo do Senhor. E você, se tiver fé, se você tiver fé e crer no Senhor, você é vencedor. E no tempo dele ele vai dar bonança. Nós vamos ter um momento de vitória, de muita fartura, porque tem muita gente por causa dessa coisa. Já existia fome na terra, aumentou muito mais por causa dessa doença. Nosso país, quantos milhões e milhões de desempregados nas periferias, pessoas sem ter nada para comer mesmo. Hoje que estão se organizando algumas sociedades civis aí para poder fazer doação de alimentos para as pessoas. Mas isso vai passar no momento que o nosso povo dobrar seu joelho e clamar pelo Senhor. Ele vai ouvir a nação, como ele ouviu Israel. Israel estava mais de 400 anos na escravidão do Egito, por desobediência. Ele ouviu e com braço forte tirou Israel. Lá no deserto, algumas fez, por uma coisa ou outra, reclamaram, o Senhor na mesma hora. Faltou água, ele mandou tirar água da pedra. Tinha que comer, veio maná do céu para todo, nunca faltou nada, né? Então não vai faltar para você não, nem para nós, para ninguém vai faltar, mas se nós reconhecermos Deus como Senhor. Amém, meus irmãos? Procura no Senhor, né? Mas porque, olha, só voltando um pouquinho sobre nós cristãos. O cristianismo moderno, né? Modernidade, né? Ele desviou, entendeu que o reino a ser buscado é terreno, porque começaram a pregar o evangelho da grana, da riqueza, aqui. E a palavra fala, se eu buscar riqueza, querer que eu sou aqui, eu sou o mais miserável do homem. A palavra fala, irmão. Então, meu querido irmão, e esse caminho que é desse evangelho, desse falso evangelho que é pregado, ele mostra um caminho largo, que aos olhos do homem natural parece muito bom, onde tudo pode, né? E a liberdade se transformou, sabe em quê? Em libertinagem. A liberdade que Deus nos dá, que tudo podemos naquele que nos fortalece, virou libertinagem. Aí, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entendeu? Sabe por quê? Que o Consolador está presente nesse momento aí na tua casa, na tua vida, e ele aponta que a salvação é o bem maior que nós temos que buscar em primeiro lugar.
nós vamos falar do tempo de perder para nós começarmos a encerrar. Olha bem, e ao buscarmos o Senhor, quando nós vamos buscar o Senhor, o Espírito Santo nos ensina também que a porta é estreita. Não tem porta larga não, não tem moleza não, não tem. É uma vereda, um caminho único, individual. A salvação é individual, é você e Deus. Não tem ajuda do pastor, da mamãe, do papai, não. É você e Deus. Lá é individual. E nesse mundo estreito só cabe a vontade, sabe de quem? De Deus. A vontade, seja feita a tua vontade, de Deus, não a nossa, né? E nada mais a não ser a vontade de Deus. Lembra Jesus no momento que ali a humanidade falou, a carne falou, ele falou: Senhor, se possível, passa esse cara de mim. Mas ele na mesma hora, ele fala, né? Mas seja feita a tua vontade, Pai. Da vontade do Pai que tem que ser feita, né? Olha bem, e a porta é estreita, né? E quando nós tomamos uma decisão de aceitar Jesus, que vamos passar por essa porta estreita, não é permitido, tá, meu irmão? Lembrar você, não é permitido passar por essa porta. As bagagens velhas ficam para trás. Bagagem velha não entra não, fica para trás. Pois ele tem as melhores vestes, irmão, minha irmã, meu irmão, para aquelas vestes limpas que nós necessitamos. Veste velha para trás, bagagem velha para trás, tudo se fez novo, irmão. O nosso tempo de guardar. Então, quando perdemos e deixamos toda a razão, largamos a razão, não, é só Deus que é o nosso Senhor. A nossa razão, nossos costumes, nossos argumentos religiosos, autoconfiança, eu sou, né? Quando nós deixarmos tudo isso, Deus começa a nos dar, sabe o quê? Coisa que pertence ao reino dele. Aleluia, irmão. Começamos a receber coisas que pertencem ao reino dele. Ah, meu irmão, recebendo a doutrina do Senhor, os meios da graça que ele nos dá, mentalidade diferente, que nós queremos ter prazer em fazer a obra dele, a palavra revelada, os dons que recebemos dele, meu irmão, são riquezas imensuráveis que recebemos, tesouro de valor sem igual, no qual guardamos, pois somos mordomos, tá? Não é nosso não, nós recebemos, e como mordomos nós temos que guardar dessas riquezas, e elas que nos identificam perante o nosso Pai. Nós recebemos 5 moedas, 3, 2, 1. O que nós vamos produzir? Nós somos mordomos, nós recebemos, então nós temos que produzir frutos, irmão. E tem o tempo de lançar fora. Vamos ver, para encerrar. Quando o Senhor nos estrutura, então chega o tempo de lançar fora, ou seja, lançar ao mundo, falar das boas novas, o que estamos fazendo nesse instante, falar das boas novas, como o Senhor disse, ide. Esse ide não é só para o pastor não, é para todo cristão. Ide fazer discípulos, aleluia. Pratica o ide do Senhor, porque você agora já jogou tudo fora, velho, atrás. Você é homem de Deus, separado das coisas do mundo e do pecado. Use a autoridade que Deus te dá para falar dele, para chegar para o seu vizinho, chegar para o seu companheiro de trabalho, e onde for, falar do Senhor.
da salvação que nós recebemos um dia, para esse que não conhece o Senhor também, venha recebê-la. Olha, dizer para o mundo que é tempo de buscar a vida em Cristo, porque Jesus Cristo é a vida. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus, né? E depois nós temos que perder a vida velha, enterrar o velho homem que seguia para a morte. O velho homem estava condenado, estava morto, né? Sabe por quê? Porque o Espírito está falando, e aquele que guardar a sua palavra, ó, coração, que guardar a sua palavra e vir a Cristo de maneira nenhuma, será lançado fora. Aleluia. De maneira nenhuma, Jesus, o nosso Pai, nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, não lança fora. Se você for nascer de novo, aceitando Jesus como seu Salvador, você está justificado pelo sangue de Jesus. Você vai ser recebido como filho, né? Que Deus te abençoe, que te dê uma tarde maravilhosa. E não só a tarde, a semana que inicia seja de bênção na tua vida, que a tua casa esteja guardada e protegida pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Esse vírus não vai entrar na tua casa. Se entrou, se Deus permitir que entre, mas vai curar a teu familiar ou você, igual na minha família já esteve, mas houve a cura. E outros, não teve um que foi hospitalizado, mas teve outros que só teve o sintoma. Deus curou, porque Deus é poderoso. Então você confia no Senhor, deposita no Senhor confiança, deixa as coisas velhas, se despe do velho homem. Velho homem é o gênero homem, homem e mulher, somos iguais perante Deus. Então olha bem, somos filhos de Deus, macho e fêmea, mas filhos de Deus, criados e moldados pela mão de Deus, e tendo dentro de nós o sopro de Deus, que é o Espírito que vivifica nós. Olha esse corpo velho aqui de 80 anos, que vai fazer 81, agora próximo de agosto. Cada dia o corpo está velho, mas o meu espírito se vivifica a cada dia. Essa confiança, essa alegria que eu gosto de passar para os meus irmãos. Vencedor, nós somos vencedores. Ponha isso no teu coração e viva assim como vencedor. Não viva de cabeça baixa, murmurando que faltou isso, faltou aquilo. Não falta nada, porque o Senhor providencia tudo. Ah, eu não tenho isso. Olha, mas nós temos vida. Quantas pessoas morreram de ontem para hoje? Você está vivo. Você está pedindo perdão a Deus. Aquele que morreu não pode pedir mais, porque morreu não fala mais. Mas você está aí, Deus está te guardando, querido. Põe isso na cabeça, você é vencedor. Então é momento de nós reconciliar com Deus. Ó, correndo para Deus, correndo para Jesus. Ele é o caminho. Ele está batendo na porta. Abre a porta do teu coração, ele vai entrar, sentar e cear contigo. Que Deus abençoe você mais uma vez, irmão, porque olha, Deus é bom, eu quero falar de Deus, eu quero falar, mas nós temos que parar, não é parar não, temos que encerrar, porque nós vamos voltar amanhã 9 horas, você está convidado, se você tiver oportunidade, liga aí, vamos falar de Deus, ver que Deus é bom, Ele tem uma palavra para você. A palavra não é para mim, é para todos nós, porque a palavra de Deus é o Evangelho de Deus, para te fortalecer espiritualmente, te dar força para vencer esse mundo mal que está aí fora. Você é vencedor, nós somos vencedores pelo sangue de Jesus. Fique na paz, meus amados, até amanhã 9 horas, se Deus assim o permitir. Amém? Glória seja